Olá, boa noite. Você sabe o que é a campanha Dezembro Verde? É o mês de conscientização sobre o abandono de animais. Afinal, o que diz a lei sobre os maus tratos aos animais domésticos? Como os pets podem ajudar na saúde mental dos humanos? Essas e outras questões você confere agora no Jornal da UFO. Um grupo de amigos tem uma coisa em comum: o amor pelos animais. Esse afeto deu origem a um projeto que ajuda na castração de animais abandonados e daqueles que os tutores não têm condições de pagar. Essa é uma das raras vezes que parte do grupo se encontra pessoalmente. É que há 3 anos o projeto Castração acontece de forma virtual. A finalidade é juntar as contribuições financeiras de 10 amigos para castrar cães e gatos. A gente vê a necessidade que tem também, em parceria sempre com as instituições de proteção animal aqui da cidade, a gente vê que existe como é que eu falo assim, a falta de um respaldo nesse âmbito, né? Antigamente, que quando começou o grupo, que foi em 2015, não tinha tantas instituições fazendo ações sociais, e era uma necessidade, né? E aí a gente resolveu, um grupo de amigos, criar, né? Reunimos 10 pessoas, cada uma contribuía com uma pequena quantia na época, e a gente conseguia, com esse valor, castrar um animal. Holden conta que tudo é combinado pelo grupo de mensagens. Os animais são indicados, os membros enviam um pagamento, que é fixo, e as castrações são feitas. Ao todo, mais de 60 animais já foram castrados, e a média atual é de 4 por mês. A gente tem uma pessoa que indica esses animais para nós, ou até os membros do grupo, tá? Mas geralmente é uma pessoa que trabalha numa escola, né, que ela chama Helena, muita gratidão por ela, e ela tem essas indicações. Então ela indica pessoas que não têm condições de arcar com essa castração, tá? Ou cães que a pessoa pega e está em lar temporário. Mas sempre pessoas conhecidas, é um grupo de amigos, fica tudo entre nós. A ideia é que outras pessoas também se inspirem e criem o seu grupo de amigos para a gente poder perpetuar isso. Eu já tive 5 cachorros, tenho 3 hoje, e ela já cuidou dos meus outros 2 falecidos. Acima de tudo cuida de mim, né, para ser uma melhor tutora dos bichinhos. E eu participo do grupo desde a data de fundação, que foi 2015. E o relacionamento assim se dá principalmente pelo WhatsApp. Então toda a tratativa, né, dos pagamentos e de quais animais que vão ser castrados acontece tudo por ali. Funciona super bem, é um grupo muito focado, muito coeso. Então a gente tem tido bastante sucesso com o grupo. Miriam se identifica com a causa animal há bastante tempo e está no grupo desde o início. Ela tem cachorros em casa e reconhece a importância da castração. Eu percebi que eles ficaram mais calmos, mais tranquilos. O pessoal tem muito preconceito, assim, acha que muda muito o comportamento, mas eu acho que muda de forma positiva. Além de entrar no grupo, Mioden também chamou a mãe. Ela lembra que projetos como esse podem ser um exemplo para outras pessoas. Eu entrei porque eu confio muito na Holden. Ela já me adestrou também, porque ela não adestra animais, ela adestra os donos. E porque é importante que o ser humano tenha consciência do que nós estamos fazendo com os animais, né? Então, esse projeto de castração é um projeto muito sério, que envolve pessoas que realmente precisam de ajuda na questão financeira para a castração, né? Então, esse grupo que se mobiliza, ainda um pequeno grupo que quer desenvolver outros grupos, inclusive, né? Então, assim, desenvolva o seu grupo. Quanto mais outras pessoas fizerem isso, menos animais abandonados a gente vai ter na cidade, né? E com a mente aberta para entender que nós castramos, né, para cuidar. E para participar do Jornal da UFO de hoje, nós convidamos a Simone Prudente. Ela é professora da Faculdade de Direito da UFO e também protetora de animais. Professora, boa noite, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite, boa noite a todos. Nós também queremos agradecer a presença da professora Cristiane Amário da Silveira. Ela é agrônoma, professora do Instituto de Ciências Sociais da UFO e professora da Faculdade de Medicina Veterinária também aqui da Universidade. Boa noite, professora, bem-vinda. Boa noite, Gislene, boa noite, Simone, boa noite, telespectadores também. Vamos começar falando então, a partir dessa reportagem, professora, a castração, ela de fato ela é importante, por quê? E hoje, na sua opinião, como que está essa situação no município? Então, a castração
para o Estado, né, o estado institucional da nossa sociedade atual, né, com, não sei se vocês sabem, né, metade dos lares brasileiros tem animais de estimação. Né? E esses animais de estimação, eles existem dentro das casas e fora, né? Porque muitos donos deixam passear, enfim. Então, hoje nós temos no Brasil mais animais de estimação do que crianças, né? Então, isso se torna uma preocupação fundamental de castrar um animal, cuidar dele, né? Na verdade, o animal hoje ele faz parte da nossa família, né? Ele é um membro da nossa família, né? Então, a castração é fundamental. E em Uberlândia, a gente tem muitas iniciativas desse tipo, como foi, né, mostrado desse grupo. E nós temos também um projeto da Prefeitura de castração, em parceria com o Hospital Veterinário da Universidade, e que se faz castrações. Infelizmente, o número de castrações, né, não é muito pequeno para resolver, né, o problema é muito maior, até porque a resposta não é só a castração, né? Mas sim, ela é fundamental. A gente tem uma ideologia um pouco machista na sociedade, né? De que o animal castrado, ele... né? Perdeu o desempenho, né? No sentido. Mas, inclusive, né, é claro que isso um veterinário tem mais autoridade para falar, inclusive a castração precoce, né, cedo, né, dos animais hoje previnem doenças como tumores, etc. Então, assim, é um benefício para todos, né? Não é só o humano que ganha, mas o animal de estimação também, né? Sem contar que se vive em ambientes muito pequenos com esses animais, quer dizer, você castrando, né, porque a gente já interferiu no comportamento biológico dele, né, você consegue que ele viva melhor naquele ambiente que você está oferecendo para ele, né? Certo. E professora Simone, no caso, infelizmente, né, recentemente aconteceu esse episódio envolvendo a empresa Carrefour e o animal, né, envenenado, espancado. Esse é um caso em vários. Como que está a legislação hoje com relação aos maus tratos animais, que inclusive é o tema do jornal de hoje, o Dezembro Verde? Sim. Bem, a questão dos maus tratos contra os animais, hoje aqui no Brasil é considerado crime, né? Algum tempo atrás iniciou-se com uma contravenção penal em 1941. Posteriormente, a Constituição Federal de 88 trouxe até um capítulo inteiro destinado ao meio ambiente, à proteção do meio ambiente, inclusive falando de que os animais, é dever do poder público zelar pelos animais e protegê-los contra qualquer tipo de crueldade. E depois, 10 anos depois da Constituição, veio a Lei dos Crimes Ambientais, a nossa atual Lei 9.605 de 98, e no artigo 32 ela prevê justamente como crime os maus tratos e a crueldade contra os animais. Nesse sentido, aquele caso se enquadra nessa situação, porque o envenenamento, o espancamento, abandono de um modo geral é considerado maus tratos. Deixar de dar comida, de dar água, de prover um ambiente higiênico para o animal é considerado também maus tratos. Inclusive, nós temos uma Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Ela foi assinada, ela foi feita numa assembleia, né, da Unesco, em Bruxelas, em 1978, e lá traz uma definição completa de todas essas questões ligadas aos direitos dos animais. Porque hoje nós entendemos os animais como sujeitos de direitos. Quais serão alguns desses direitos? Só para a gente conhecer um pouco melhor. A vida digna, a saúde, ao acolhimento, a um abrigo adequado, a alimentação adequada, né? E a convivência em ambiente também adequado, porque nós temos aqueles animais que são retirados, como a professora comentou, do seu habitat, da sua normalidade, e eles têm direito a isso, eles têm direito de viver no seu habitat natural. Isso é uma das coisas que são consideradas como a dignidade do animal. Assim como nós temos a dignidade da pessoa humana como um princípio fundamental, essa declaração, inclusive, traz essa questão da dignidade do animal, que deve ser reconhecida pelos seres humanos, né? A ideia é que os seres humanos cuidem dos animais como se fossem seus semelhantes, né? Então, assim, você não faria isso com um semelhante, por que você vai fazer isso com um animal? E foi o que aconteceu naquele caso do cachorrinho, do Manchinha, né, que se tornou símbolo de defesa aqui contra os maus tratos.
Professora Cristiane, o que você achou também desse episódio e de tantos outros, infelizmente, que acontecem no país? Na verdade, o acontecimento retrata um dilema que a gente até vive em relação a a nossa forma de nos relacionarmos com os animais não humanos, né? Que se fala em animais humanos e não humanos, né? E a gente até alega, né, como nosso diferencial, que nos permite um status superior à nossa racionalidade, a capacidade de fazer escolhas e julgamentos, né? E quando a gente, né, vê a nossa sociedade reagindo dessa maneira, se comportando dessa maneira, com animais que nos inspiram o que há de melhor, né? Porque o cachorro é um animal emblemático da bondade, da lealdade, né? Faça o que você quiser fazer com o cachorro, ele vai responder de uma maneira positiva, assim, né? Sim. Então, ele nos mostra que a gente precisa, antes até mesmo de aprovar toque de caixa, projetos, né, no Senado, como está acontecendo, com muitos perigos, porque houve emendas, né, professora Simone, né? Houve emendas que são prejudiciais a muitos animais, né, como vaquejada, esportes equestres, que foram tornados excepcionalidade da lei, né? Então, quer dizer, há um retrocesso. Então, enquanto sociedade, a gente precisa sentar e realmente olhar para isso. Quer dizer, os animais, o nosso convívio com os animais são um fato, mas enquanto sociedade, o que a gente quer? E para além do direito, a gente precisa pensar numa educação que, de fato, né, interfira na nossa maneira de nos relacionar, não só com os animais, como com a natureza de modo geral, né? Porque, assim, eles fazem parte dela, nós fazemos parte da natureza, né? Sim. Então, assim, é um momento, infelizmente, sempre são quando esses episódios mais traumáticos, né? Então, foram mais de 1,5 milhão de assinaturas, né? Para que se fosse apurada a responsabilidade do Carrefour. É um momento para a gente, enquanto sociedade, parar para refletir, né? Infelizmente, o que nós temos? Leis que na maioria das vezes são boas, mas não cumpridas, tênues, né? Nós temos aqui, até quero mostrar, não sei se vocês conhecem, o Código Municipal de Saúde, que foi aprovado em 2011, né? Ele prevê educação para posse responsável nas escolas municipais, né? Mas até você implementar isso e conseguir trabalhar, nós temos, né, digamos assim, a educação ambiental é um tema transversal às nossas discussões de educação, né? Em casa também, né, não só na escola. Então, quer dizer, é um momento para a gente parar, ponderar e realmente honrar a nossa, né, pretensa humanidade, né? Porque esses animais nos dão muito melhores exemplos do que nós, né? Temos dado enquanto sociedade, né? Daqui a pouco, então, a gente continua a nossa conversa. Em Uberlândia, a APA, Associação Protetora dos Animais, cuida de cães e gatos, mas a situação está complicada. É preciso o apoio da sociedade. E quem tem mais informações é a repórter Letícia Brito. Olá pessoal, bom, hoje a APA tem entre cães e gatos mais de 400 animais, é uma situação de superlotação. Para entender melhor eu converso com o Diego, que é veterinário aqui no local. Diego, tem mais animais do que a APA consegue cuidar, não é? São bem mais animais, né? A gente fez uma estimativa pelo espaço que a gente tem, né? De acordo com são algumas normas de bem-estar animal, e a gente poderia abrigar atualmente, no máximo, 250 animais, entre cães e gatos. E a gente está em torno de 400, um pouquinho mais já. Então, uma situação de superlotação bem avançada já. E é ruim porque a gente gasta muita comida, a gente tem muito problema com brigas entre animais e muito problema de disseminação de doenças também. Bom, então precisa do apoio da sociedade também, né, Diego? Também a gente conta muito com doações, né, das pessoas, que infelizmente tem caído muito, nessa época do ano cai mais ainda, né, e também, acho que na verdade a maior contribuição que as pessoas poderiam dar para a gente é de vir aqui para ajudar tanto a limpeza quanto só para fazer companhia para os animais de vez em quando, né. As pessoas que quiserem são super bem-vindas, final de semana, de manhã, sábado e domingo, sempre tem gente aqui, é um clima super gostoso. E lógico, quem quiser adotar um animal, que pegue ou com a gente ou com um protetor independente, né? Porque a gente sempre está superlotado, os protetores sempre superlotados. E tantos animais precisando de um lar, né? E tem tanta gente comprando. Eu acho que poderia
colaborar um pouco mais com esses animais de rua, né? E ter a consciência de não abandonar, né, Diego? Muita gente traz aqui para a porta, né, às vezes o animal doente. Muita gente traz, muita gente abandona. A gente teve que instalar o sistema de câmeras para pegar a placa de carro, a cara das pessoas, né? A gente acaba encaminhando para a polícia. Mas depois que já foi abandonado, não tem o que fazer. A gente acaba tendo que cuidar de alguma forma, né? Nós tivemos um caso até uma ou 2 semanas atrás de uma pessoa, né, que veio trazer uma gatinha que pegou abandonada no terreno próximo e trouxe pra gente, entregou na minha mão e falou, agora é de vocês. E eu falando, não, a gente não tem como cuidar, essa gatinha precisa de atenção 24 horas, né? Você não tem como cuidar na sua casa, a gente não tem onde pôr aqui. A gente frequentemente tem animais dentro do banheiro que a gente usa por falta de espaço, né? E as pessoas muitas vezes não querem dar uma mão, nesse a gente oferece material que precisa, a gente oferece os ensinamentos que precisa, para as pessoas poderem cuidar em casa, ajudar a gente também, né? Então não é só trazer e abandonar, isso não é resolver um problema, isso é levar o problema de um lugar para o outro, né? E como eu falei, nós estamos extremamente lotados, os protetores estão extremamente lotados e a gente não consegue cuidar de todos os animais que estão abandonados na cidade. É isso, muito obrigada pelas informações. Bom, é isso, a gente precisa se conscientizar, a causa é nobre, não abandonar, buscar adotar e ajudar da forma que a gente pode. Voltamos ao estúdio. Para quem quer adotar ou ajudar a APA de alguma forma, é só entrar em contato pelo número 99694-8791. Será que o fim de semana vai ser quente? Veja na previsão do tempo. Nesse sábado, o calor permanece intenso em Uberlândia, mas há chance de chover a partir da tarde. Temperaturas entre 22 e 32 graus. Em Patos de Minas, a massa de ar quente continua afetando a temperatura, que pode chegar a 33 graus. A mínima é 19. Sábado de sol forte em Monte Carmelo na parte da manhã. A chuva pode chegar à tarde e as temperaturas ficam entre 21 e 32 graus. Em Ituiutaba, as temperaturas continuam altas e o calor não dá trégua. A máxima é de 34 graus e a mínima 22. Em Monte Alegre de Minas, possibilidade de pancadas de chuva à tarde, mínima de 20 e máxima de 33 graus. Fim de ano é período de férias para muitas pessoas. E quem pensa em viajar, o que fazer para não deixar o bichinho de estimação sozinho? Depois do intervalo, você vai ver uma reportagem que mostra um aplicativo que reúne donos e cuidadores de animais. O Jornal da UFO volta já. O que as pessoas pensam sobre maus tratos aos animais? Nossa equipe entrevistou algumas pessoas na Universidade Federal de Uberlândia para saber a opinião delas. Olha só. Para mim, maus tratos é prender eles, deixar morrer de fome preso, né? Soltar na rua, tudo isso é maltrato mesmo. E temos que proteger os animais. Nós, seres humanos, estamos no topo da cadeia alimentar e cabe a gente proteger eles, não deixar que isso aconteça. E as pessoas que fazem isso, cabe ao judiciário brasileiro punir as pessoas, né, que estão fazendo isso. Maus tratos com os animais começa assim a percepção que você tem de que ele é um ser vivo e você deve tratá-lo assim, todo amor igual você trata um ser humano. Então assim, a forma de você tratar, a forma de você olhar para o animal. Quando você fica sabendo que alguém bateu em um cachorro, deixou um gato sem comida, o que você acha disso? Eu acho muito ruim para os animais. Por quê? Porque eles podem morrer de fome. Os cuidados não tiram férias. Na hora de viajar, quem tem animais de estimação precisa pensar como fica a situação do bichinho. Para quem não tem amigos ou familiares para cuidar, uma opção pode ser recorrer aos anfitriões. Confira. Quando a gente chega na casa da Luciana, a recepção é essa. Ela é anfitriã de cães. Até o dia 1º de janeiro, a menorzinha, a Claire, fica aqui na companhia da Luciana e da outra anfitriã da casa, a Hel.
Luciana está cadastrada em um site e aplicativo, onde quem tem animal de estimação procura anfitriões que possam receber e cuidar do bichinho por alguns dias. Na maioria das vezes são nos feriados, né? Ou algum cliente que vai para a fazenda, vai viajar, se é sábado e domingo, então costuma deixar a cesta aqui em casa e fica super tranquilo, porque eu mando foto, mando vídeo, mando mais vídeo, né? Porque vídeo, tipo, não tem como falsificar as imagens, o cachorro reagir de uma forma que ele não reconheça que seja comum, né? Que seja natural. Antes de deixar o cão hospedado na casa dela, os donos vêm e trazem o bichinho para conhecer o lugar. É um jeito de tanto a anfitriã quanto quem vai deixar o pet por uns dias ficarem mais tranquilos e combinar o passo a passo para o hóspede se sentir bem. A gente faz tudo para manter a rotina do cãozinho, né? Então a gente mantém a alimentação, quantas vezes por dia ele dá, se eles fazem o passeio a gente também faz, se toma remédio a gente dá, então a gente faz tudo para ficar mais tranquilo, o dono viajar tranquilo e o cachorro também ficar bem aqui em casa. Atualmente, Luciana trabalha exclusivamente abrigando os cachorrinhos. Desde que se mudou para Uberlândia, ela hospedou mais de 30. Eu cuido dos cachorrinhos como se fosse a minha cachorra, né? Eu dou todo o amor e carinho para eles como se fosse minha. Então o dono fica super tranquilo de deixar ele aqui em casa e tem um espaço muito bom. Eles vêm aqui em casa antes, no pré-encontro, e ficam muito satisfeitos, porque a maioria às vezes mora em apartamento, é um lugar muito fechado, né? E moram sozinhos, os cãezinhos, sem outro cachorro para brincar. Então normalmente vem 1, 2 cachorros e dá para socializar, né? O cachorro tem interação com outros cães, que é ótimo, né, para eles. Professora Cristiane, você acha que é interessante iniciativas como esta que nós mostramos, que para quem talvez não tenha aquela opção no fim de ano, né, de deixar com alguém conhecido, de confiança, ter alguém que descobriu o empreendedorismo, uma forma de cuidar dos animais? Sim, com certeza. Porque hoje em dia, se você for olhar, a gente tem um mercado pet, para você ver como esse crescimento da população de animais de estimação é grande, você tem um mercado pet muito desenvolvido, né? Então, assim, é uma alternativa até financeira, se você for ver, porque a cuidadora, às vezes, ela pega vários animais, vai na casa, existem maneiras de você facilitar isso, né? Então, com certeza, não é uma desculpa para chegar no final do ano, a pessoa querer curtir a praia, as férias, e largar o animal na rua, né? Esse se torna um problema sério, é um crime, né? Então, quer dizer... Seria um abandono, no caso. Com certeza. Isso é maus tratos, né? Sim. Você abandonar é maus tratos, né? Então, você... como o Dr. Diego da APA falou, né? O favor que a sociedade faz é não jogar essa responsabilidade para terceiros, né? Se você for olhar, hoje em dia, a nossa sociedade prefere imputar aos protetores a responsabilidade de cuidar dos animais, as ONGs, que são pessoas voluntárias, né, na maioria das vezes, do que se responsabilizar pelo seu animal. Né, larga na rua, abandona, deixa fechado em casa, no carro, né? Então, assim, aí a responsabilidade da posse, né, que se torna um crime, porque é maus tratos, né? Sim. E no caso, crime que cabe punição, né? Sim. Explica pra gente, professora. Na lei dos crimes ambientais, no artigo 32, os maus tratos contra os animais, eles têm pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Um problema que vamos dizer assim, a sociedade ela não vê isso como uma punição, porque é brando, né? 3 meses a 1 ano e multa é um crime de menor potencial ofensivo. E o que significa isso? Significa que é da competência dos juizados especiais. Apesar de ter uma previsão de pena privativa de liberdade com detenção de 3 meses a 1 ano, em regra, a pessoa, por exemplo, aquele vigilante do Carrefour, ele não vai presa, a pessoa não vai presa. Por quê? Cabe transação penal. E muitas vezes o Ministério Público justamente propõe a forma da transação penal que aos olhos da sociedade não parece interessante, porque a sociedade está acostumada a ver o resultado, né, de uma punição como uma pena privativa de liberdade. Mas nestes casos, essa transação penal proposta pelo Ministério Público, ela pode resultar num aspecto importante que a professora Cristiane falou, que é a educação. Por quê? Porque esta pessoa agressora, ela poderá prestar serviços à comunidade e essa prestação de serviço à comunidade justamente pode ser, por exemplo, uma prestação de serviços à APA, que é educativo,
que é para mostrar como que um animal que foi maltratado sofre, um animal que foi abandonado sofre. Então o Ministério Público muito inteligentemente age dessa forma. Ou quando a pessoa tem um pouco mais de condição financeira, determina que essa pessoa, por exemplo, pague uma pena pecuniária, que é em espécie, ou então destinar, por exemplo, donativos, remédios, rações a entidades que cuidam dos animais. Isso é uma forma de educar. Então eu particularmente vejo com muito bons olhos esse aspecto da lei que mostra de uma forma punitiva, mas ao mesmo tempo principalmente educativa, que é o que interessa, a condição de que aquela pessoa tenha a chance de rever o seu comportamento na sociedade, para que de uma próxima oportunidade ela não agrida, não maltrate e ela tenha vivenciado aquele momento, aquela situação da sua punição como um momento educativo. Professora, para a gente encerrar, um caso, se alguém presenciar situações de maus tratos, como denunciar? Seja um animal abandonado na rua ou maus tratos dentro de casa, às vezes o vizinho perceba, né, uma situação nesse sentido, como denunciar? Então, a omissão também é um crime, né? Então você, como cidadão, né, tem a obrigação de, não digo interferir, em alguns momentos você não consegue acessar a propriedade alheia, então assim, você tem como recorrer ao Disque Denúncia, existem delegacias hoje, espaços em que você pode denunciar, registrar o máximo possível, né, o animal, porque tem pessoas que veem, né, aquele rapaz que falou, nós estamos no topo da cadeia alimentar, então quer dizer, nós somos superiores, o meu animal está amarrado lá no pátio, mas ele tem uma bacia com água e ração. Na concepção de uma pessoa como essa, o animal não está sofrendo maus tratos, né? Mas o animal está sob o sol, né? Esse calor dessa época do ano, né? Então, assim, isso é maus tratos. Então, você tem que registrar isso e denunciar, né? A gente sabe que, às vezes, infelizmente, os nossos esforços não resultam tempo, né, no que a gente esperaria que fosse, mas é uma forma de educação. E é uma curiosidade que existem estudos já há décadas, começaram nos Estados Unidos, né, mas muita discussão já acerca da associação entre a agressividade humana e os maus tratos aos animais. Normalmente, uma casa, né, em que tenha maus tratos com os animais, ela é um indício de que pode haver até violência doméstica, né? Enfim. Então, quer dizer, por isso que o aumento da pena, né, para esse tipo de crime, ela é muito importante também. Por quê? Porque a gente precisa enxergar isso como uma sinalização, né, de algo mais sério, uma criança que agride um animal, ela pode estar sendo violentada em casa, né? Enfim, uma mulher, às vezes que normalmente as mulheres têm mais animais de estimação que homens, né? Às vezes ela deixa de sair de casa, largar um marido que está violentando ela, inclusive, por pena, né? Por receio de que esse animal seja sacrificado ou torturado, né? Então, assim, existe toda uma história para trás disso, né? Uma complexidade de temática que é muito importante que a gente consiga ter uma abordagem muito mais satisfatória dessas questões todas, né, que são bem complexas. Verdade. E você já sabe o que vai fazer para curtir o fim de semana? Hoje é sexta-feira, dia das dicas da nossa agenda cultural, olha só. Olá, boa noite, mais uma agenda cultural aqui no Jornal da UFO e vamos agora às dicas para o fim de semana no ritmo do Natal. Sexta-feira tem o grande espetáculo tradicional da cidade, Janelas Encantadas. A cerimônia, que é esperada por muitos, vai ser na Praça Adolfo Fonseca a partir das 8 da noite. Lembrando que no sábado também tem a apresentação no mesmo horário. Sábado tem o Cineclube Cultura com o filme Império dos Sonhos. O drama será na Oficina Cultural a partir das 8 horas da noite. Agora, se você vai passar o Natal com a família, a gente também tem dicas para você aproveitar o fim de semana. Dá uma olhada. Então, para quem nunca assistiu, eu indico Friends, que é a minha série favorita da vida, e é incrível, é isso. Essa foi a nossa agenda cultural. Semana que vem a gente tá de volta. Um bom fim de semana para você e um Feliz Natal. Felizmente, nosso tempo chegou ao fim. Professor Cristiane, muito obrigada pelas informações. Volte sempre ao Jornal da UFO. Eu que agradeço. Boa noite a todos.
Professora Simone, muito obrigada também pela presença. Sempre às ordens, agradeço também. Boa noite a todos. E o Jornal da UFO de hoje, então, termina agora. Uma ótima noite para você e um excelente fim de semana. Até mais.